perguntando porque na sala de aula presencial, quando você fazia aqueles esquemas no quadro, facilitava bastante o entendimento. Dava uma resumida. Pelo menos eu entendia muito mais do que só Sim. falando. Agora tá bem mais difícil de... É verdade. Não, deixa eu tentar usar aqui esse quadro, ok? Então aqui tem o quadro branco. Então, o que acontece? O que a gente quer fazer, né? A gente tem então aqui dois programas, o dp client.py, ok? E o dp server.py. Esses são os dois programas que a gente tem. Então, como é que vai funcionar? A gente vai ter aqui o cliente, aqui o servidor, e aí a troca de mensagem vai se dar no sentido de que o cliente vai mandar uma mensagem para o servidor, ok? Então ele vai mandar uma mensagem para o servidor vai pegar essa mensagem, vai traduzir, vai passar tudo de minúscula para maiúscula e vai retornar aqui essa mensagem para o cliente, ok? E aí o cliente vai mostrar isso na tela, ok? Então o cliente vai mostrar isso na tela. Então aqui ele pegou uma mensagem do teclado, né? Tudo bem? Pegou a mensagem do teclado, mandou para o servidor pegou essa mensagem, passou tudo de minúscula para maiúscula, devolveu para o cliente mostrou isso na tela. Tudo bem? Esse é o propósito do programa. E aí a gente encontrou aqui a implementação. Então deixa eu copiar e colar a implementação aqui do servidor. Ok? Então aqui, ó, estou copiando. Então deixa eu vou criar aqui um diretório. Vamos chamar aqui de redes. Então, deixa eu ver se eu tenho o edit aqui. Qual o editor de texto mais conveniente aqui? Vamos ver. Será que esse Notes... posso fazer o próprio VI. O dp server.py. Tá aí, ó. Ok? Então esse é o servidor. Deixa eu ver se eu rodar ele. Olha só. Funcionou, ó. The make uppercase server running over UDP is ready to receive. Legal, viu? Então o programa está funcionando. Agora eu vou botar aqui, vou botar o cliente, ok? Aqui está o cliente. Copy. Agora eu vou criar o cliente. O dp client.py. Tá aí o cliente. Agora eu tenho que abrir duas janelas aqui. Eu até posso abrir um novo terminal. New window. Então vamos fazer assim, ó. Deixa eu fechar isso tudo aqui para ficar bem claro, né? Então olha só. Esse terminal aqui vai ser meu servidor. Deixa eu ver como eu faço para renomear isso aqui. Não sei se tem como renomear com certeza. Não. Pera aí. Então esse aqui é o servidor. Window. Como é que eu faço aqui? Alguém sabe como muda o título? Só para ficar bem claro que isso aqui é o servidor. Shell Edit Title, tá aqui. Pronto. Então esse aqui vai ser server. Ok? Então tá aqui, ó, server, tá vendo? Esse aqui vai ser o client. Ok? Pronto. Então aqui tá o cliente, aqui tá o servidor. Tá bom? Então vamos rodar aqui o cliente. Vamos rodar primeiro o servidor. Então tá rodando o servidor aqui. Ok, agora eu vou rodar aqui o cliente.
Input lowercase sentence. Vou botar assim, teste. Opa, explodiu. O servidor não recebeu a mensagem e o cliente explodiu, olha só. Qual foi o erro? A gente viu aqui o erro, né? Node name nor server name provider or not known. Então a gente tem que configurar alguma coisa, alguma informação aí sobre quem é o servidor. Então o server name aqui está host name. Vamos trocar server name para o endereço padrão da máquina local, que é 127.0.0.1, ok? Então 127.0.0.1 é o IP especial reservado para a máquina local, ok? Então cada máquina na internet tem um IP, que é um endereço, né, de 32 bits, mas no caso particular tem alguns endereços que são especiais reservados, e esse é um endereço especial 127.0.0.1, que é um loopback, como se fosse um IP que vai sempre mapear na sua máquina local. Tá bom? 001 até 00255, né? Essa faixa que você está falando aí, Reik, é uma faixa de endereços que você pode usar à vontade na sua rede local sem se preocupar, porque ninguém usa isso publicamente. De loopback mesmo. Mas loopback em particular eu achei que fosse só 127.0.0.1. Então, tem uma faixa inteira de 2.000 endereços para você, de 1.000 e poucos endereços para você dar loopback. É mesmo? Isso eu realmente não sabia. Dentro do IPv4 antigo. Eu realmente não sabia disso não. Eu achei que fosse só 127.0.0.1. Ok. Então. Todo mundo acha porque é o que faz sentido. Bom saber. Obrigado. Então aqui, ó, vou rodar agora de novo. Então vamos lá, testando. Olha, funcionou. Aí, ó, recebi de volta o servidor, mensagem testando. E olha aqui que funciona esse terminal, ó. Recebeu testando e mandou de volta testando com maiúscula. Foi mais fácil do que eu imaginava. Ok? Então vocês viram? Teve comunicação entre esses dois processos. E eles comunicaram via sockets, mesmo estando na mesma máquina. Foi aquilo que a gente já falou algumas vezes em algumas aulas, né? A comunicação entre processos, ela pode se dar via memória compartilhada, que foi o que a gente descobriu em computação concorrente, ou via troca de mensagens, que é o que a gente consegue via sockets. Ok? Sendo que, na verdade, a troca de mensagens ela pode ser uma troca de mensagens via sockets ou uma troca de mensagens via mensagens digamos, também providas por outras bibliotecas. Então existem outras bibliotecas também para troca de mensagens providas, por exemplo, pelo kernel do Linux. Mas aqui claramente a gente está usando troca de mensagens para uma comunicação entre dois processos que estão rodando numa mesma máquina. Então a primeira pergunta é, poxa, digamos que, por exemplo, eu rode aqui, né? Vou abrir aqui um novo terminal, ok? Eu vou botar aqui, olha só. Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou rodar aqui o cliente nesses dois terminais, ok? Estou rodando nos dois terminais, tá vendo? Aqui e aqui. Agora tenho 3 versões desse programa rodando. Tem o servidor aqui, tem um cliente aqui e outro cliente aqui. Tá bom? Então aqui eu vou botar sou o cliente 1. Aqui eu vou botar cliente 2. Eu vou apertar Enter aqui e apertei Enter aqui. Como que esse servidor soube para quem devolver cada uma das mensagens? Como é que ele soube que era para devolver a mensagem do cliente 1 para esse e a mensagem do cliente 2 para esse? Por causa da IP colocada, da IP dentro da rede. Mas eu não falei que o IP é igual para todo mundo? Todo mundo está usando 127.0.0.1. Então é eco para a rede inteira. Não, Ou mas a gente então não está pode vendo. ser, peraí, se bem que é tudo na mesma máquina, né? Alguém sabe a resposta? Que numa sub-rede. Não tem nada disso. Alguém sabe a resposta?
Desculpa te cortar aí, Reiki, mas Ah, não. não tem aqui, que senão a gente pode acabar divergindo para um caminho, digamos, obscuro, né? De rede, sub-rede, mas que não tem nenhuma relação com o que a gente está falando aqui, né? A ordem dos pacotes? Também não, porque esse é um ponto bem interessante. A gente sabe que os pacotes eles podem ser reordenados, né? Principalmente aqui que a gente está usando o UDP. Então eu não posso me aproveitar da ordem para tomar nenhum tipo de decisão, né? Então seria alguma coisa tipo de circuito? Aqui é tudo comutação por pacote, não tem comutação por circuito. É tudo internet. Comutação por circuito é rede telefônica, né? Alguém tem algum Digita ipconfig aí. ipconfig? Não, mas peraí. Ah, tá, não apareceu. Uhum. Ipconfig a gente pode ver informações sobre a ipconfig. Digita Rui, mãe. Só um segundinho. Get if interface name. Engraçado, achei que fosse a TH0 a interface padrão. Interface. Pô, os clientes devem ter alguma coisa diferente que não é IP. Talvez endereço? Não. O IP é o endereço. Não, é porque tem múltiplos endereços. Tem aquele endereço que é. Tem IPv4, IPv6. Perfeito, aqui é tudo IPv4. Interface name. Ah, DNS, roteador. Não, nada disso. Eita, não sei não. Isso aqui é mais um exercício de atenção do que qualquer outra coisa. Mas na verdade tem também uma inferência aqui que vocês precisariam fazer, que é uma coisa que a gente não cobriu ainda. Mas basicamente a resposta aqui é pela porta, ok? É a porta. O que distingue esse sujeito desse, quando eu rodo esse aqui e esse, é que eles estão usando portas diferentes, ok? Cada vez que você roda um cliente, automaticamente o sistema operacional ele escolhe uma porta aleatória para aquele cliente, ok? Então, a porta do servidor é uma porta que você configura, porque todos estão se conectando com o mesmo servidor. Mas a porta do cliente é um número que é escolhido de maneira aleatória. Então, por isso que quando esse cliente aqui manda essa mensagem para o servidor, e o servidor manda de volta, essa mensagem foi com o IP origem igual ao IP destino, porque está tudo na mesma máquina. A porta destino é a porta do servidor, mas a porta de origem é um número escolhido aleatoriamente. Ok? Então esse que é o segredo para isso aqui funcionar. Ok? Então o conceito de porta é um conceito bem importante, ok? Tudo bem, Reiki? Bem, sim. Eu não sabia que clientes tinham portas aleatórias. Essa aqui é uma porta que fica, digamos, meio que, entre aspas, escondida, né? A gente nem sabe o número, mas ela está sendo usada nessa comunicação. Assim, eu sei que é HTTP, HTTPS, SSH, FTP, essa galera toda, cada um tem uma porta única. Tudo porta Única. Exatamente. Você pode configurar outra porta, que aí é customização, mas a princípio é uma porta padronizada. Exatamente. Mas quando a gente fala que tem essa porta única, tipo HTTP 80, para, enfim, esses outros serviços, cada um com sua porta, essa porta é a porta do servidor, ok? Só que para a gente configurar uma conexão, a gente tem o que o pessoal chama de quádrupla, que é IP origem, IP destino, porta de origem e porta de destino. Então, essa porta de origem serve exatamente para distinguir os vários clientes, ok? Então, ela é atribuída de maneira
aleatória pelo sistema operacional. Então, essa quádrupla é que estabelece, olhando para esses 4 elementos, você tem como caracterizar de maneira única uma conexão na internet. Qual que é o tamanho dessa porta aleatória? Eu acho que a porta é um número de... 4 dígitos? Deixa eu ver aqui, peraí. Normalmente entre 4 e 5. Então, cuidado, porque tudo em computação, quase tudo é em bits, não é em dígito, né? Que a gente mede. Eu acho que é 30... Deixa eu ver se é 40... Não sei, deixa eu ver aqui, peraí. Porta... Bits... Internet. Aqui. 16 bits. Engraçado, só 16 bits? É. 16 bits. Só 16. Achei que fosse mais. Ok? Tem um número de 16 bits. Então vamos lá. Tem alguma dúvida, pessoal, sobre aqui, sobre o que vocês estão vendo na minha tela? Então o que eu fiz? Eu peguei, copiei e colei esse código aqui, ó. Um código bem pequeno. Ok? Olha só, e cabe na tela. O cliente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O cliente tem 9 linhas. Se contar com essa aqui, 10 linhas. Ok? E o servidor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 11 linhas. Ok? Então, um cliente de 10 linhas e um servidor de 11 linhas. Então, é isso que eu espero que vocês saibam, ok? Professor, Pode falar. quanto o trabalho que você passou, quanto que ele vale para a média? Pois é, pessoal. Então, é aquilo que eu falei. Eu não sei ainda, porque eu não combinei isso com o Quilu. Então, o que eu combinei com vocês é que não vai atrapalhar. É bônus, ok? As notas principais são notas das provas. Mas esses trabalhos todos que estão fazendo por fora vão contar como bônus. Então, só pode ajudar, só pode somar pontos na média. Mas eu não sei ainda quantos pontos. O que eu devo fazer é normalizar. Quem fez mais trabalhos vai ter 1 ponto a mais na média e o resto da turma vai ajustando de acordo. Quem não fez nenhum trabalho não vai ter nenhum bônus. Quem fez metade vai ficar com meio. Ok? E a média é média 5 sem PF? Isso aí. E é uma média simples das 2 provas? É, sim. Obrigada. Nada. Sadoc, você vai disponibilizar alguma prova antiga pra gente poder estudar em cima? Eu posso disponibilizar. Foi um pouco diferente no período passado. Eu achei que até tinha disponibilizado. Peraí, deixa eu achar aqui. Peraí. Que foi diferente no período passado foi a parte de assembly, né? Mas a parte de permanece. A parte de redes também mudou um pouco, porque a gente não falou sobre programação com sockets. Só que eu tô achando que faz mais sentido botar a mão na massa e falar de programação com sockets. A gente acabou falando de alguns conceitos e outras coisas, mas eu acho esse período eu tô achando que é mais interessante falar de sockets. Mas alguns conceitos que a gente falou do capítulo 1, claro, também é o que também foram cobertos, né? Então a minha dúvida é como você vai cobrar na prova, porque tem algumas partes que são bem conceituais, né? E algumas coisas dos trabalhos que você passou, a gente necessariamente precisava rodar no computador. Sim, só um segundo, Pana. Fala. Beleza. Vai ter que ter até as 3. Tá bom. Se quiser mais um aí. Eu vou pegar mais coisinha aqui. Se quiser levar, eu também gostei. Tá bom, professor. Beleza. Tchau, tchau. Valeu, Lucas. A gente vai se falando aí. Beleza, a gente mantém contato. Valeu. Oi. Oi, Pamela. Oi, Sadoc.
Então, a dúvida em relação à prova é como é que você cobra as questões, porque no trabalho, Deixa eu... as questões que você passou, a gente necessariamente precisava rodar no compiler, né? E aí, na prova é escrito. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Eu vou botar aqui no Classroom a P3 do período passado. Eu não cheguei a botar, não? Provas não. Ah, tá. Tá, postei aí a P3. Deixa eu achar a P2 que eu tô procurando ainda. Que estranho, só tô achando a P3. Deve... espera aí. Ah! Caraca, acho que já sei. Só teve um... O que será que aconteceu? Será que eu só fiz uma? Será que foi o Alan que... Será que eu apliquei só uma prova? É porque... Se bobear, só apliquei uma prova. Porque acho que eu fiquei com a parte final. Acho que o Alan aplicou as duas. Eu acho que eu só fiz uma prova. Acho que as outras foram o Alan. Acho que foi isso, sabia? Não, então só tem essa mesmo. Ok? Mas é isso, Doc. Então, você tem a pretensão de cobrar uma parte mais conceitual? Como é que seria esse esquema da prova? O que você está pretendendo para a prova? Eu tô pretendendo... Aqui, ó, esse modelo que vocês estão vendo aí, tá vendo, ó? São 4 questões. Aí a primeira era sobre Assembly. A segunda é sobre sistemas operacionais. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. A primeira é sobre Assembly, a segunda sistemas operacionais, a terceira sobre computação concorrente, a quarta sobre redes. Acho que eu vou manter esse esquema, ok? Essa divisão em 4 partes eu vou manter. Acho que eu vou manter bem parecido. Porque a gente dividiu essa segunda parte do curso nessas 4 partes, né? Foram as 4 coisas que a gente descobriu, né? Foi Assembly, depois a diferença de threads e processos, depois computação concorrente e depois redes. Então, acho que eu vou seguir mais ou menos esse padrão aí. Então, é claro que a gente cobriu coisas um pouco diferentes, né, do que a gente cobriu no período passado. Então, por exemplo, na parte de computação concorrente a gente falou sobre o problema do produtor-consumidor, né? Na parte de sistemas operacionais a gente falou também sobre o que é um processo, sobre o Process Control Block, falou sobre a parte de como criar um processo, né, usando fork, né? E nessa parte final de redes a gente está cobrindo também a parte de sockets. Então, a gente pode cobrar alguma coisa assim, para ver que vocês experimentaram, né? Então, assim, eu estudaria por essa prova daqui e também pelos exercícios que eu passei no Classroom. Quem foi fazendo os exercícios, se puder recordar, trazer dúvidas e tal, acho que vai estar muito bem preparado para a prova. É mais para ver quem que estava acompanhando a disciplina, né? Acho que é mais para isso a prova, ok? Tudo bem? Bom, acho que já deu para ter um panorama
mais ou menos como é que você pede as questões. Sim. Quando eu peço coisa de programação, é muito raro eu pedir para programar do nada. Sempre eu dou algum exemplo que preencha a lacuna, ou o que está de errado nesse programa, coisa assim, né? Nem mesmo nos exercícios que eu passo para vocês fazerem em casa, até agora nunca... acho que uma vez eu falei faça do zero. Essa é a primeira vez agora nesse edição, mas mesmo aqui eu estou falando para vocês modificarem o código do Kuroso, né? Em geral, eu nunca tenho pedido para vocês começarem alguma coisa assim do zero, né? Então, na prova, provavelmente também não vou pedir isso. Escreva um produtor consumidor usando sockets, ou escreva um produtor consumidor usando múltiplos processos. Eu não vou fazer isso. Mas eu posso dar um exemplo de um produtor consumidor que não funciona. Conserte esse programa, né? Isso sim, né? Ou então um exemplo de um programa com sockets, e aí falar, tá faltando aqui essa linha, o que teria que ter aqui, né? Exatamente essa que a gente fazia, eu boto 2 clientes e um servidor. Como é que o servidor sabe para quem mandar a resposta, para qual dos clientes que vai mandar a resposta? Essas coisas eu espero que vocês saibam, ok? Tudo bem? Vamos voltar aqui para nossa aula. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Então, vamos estudar esse código? Eu vou postar aqui vou botar lá no Classroom também esse link aqui, ok? Aqui tem todos os códigos para vocês copiarem e colarem, para não precisar ficar digitando tudo. Vou postar lá. Vou postar dentro da própria atividade aqui. Como é que eu faço aqui? Eu tenho que editar a atividade, né? Nas instruções, vou botar aqui. Consultem. Então os códigos fontes estão disponíveis em... Uma coisa que vocês poderiam fazer que seria muito legal, vou botar aqui como bônus extra, quem quiser converter os códigos para C, pode eventualmente postar isso online. É uma contribuição legal. Se bobear, alguém já fez isso, porque aqui está tudo em Python, né? Seria legal ver se alguém já fez isso. Não sei se alguém fez, mas talvez alguém já tenha feito. Se alguém achar, aí vocês compartilham também, tá bom? Ou seja, aqui tem aqui, é bem parecido, tá vendo o eco? Aqui, acho que esse cara fez isso, ele fez em C, tá vendo? Agora já tem 75 linhas. Em Python, deixa eu ver se o dele tem 10 linhas também. Tá vendo? Em Python tem 11 linhas o cliente. E 12 linhas o servidor, porque ele botou uma linha a mais aqui e a gente contou essa. Então são 10 linhas. Então você vê, um negócio que se faz com 10 linhas em Python, de 75 linhas em C. Mas também que a versão em TCP, mas mesmo assim, 75 linhas o cliente, 96 linhas o servidor. Vocês podem estudar isso, ok? Mas talvez seja melhor para essa parte do curso usar Python mesmo. Ok? Vou botar esse link aqui também. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vamos estudar esse código? Olha só, TCP Client.
Vocês querem começar com o cliente ou com o servidor? Acho que é servidor. Também acho. Então vamos lá. Então, olha só. A primeira coisa que a gente faz é definir a porta. Então, a gente está dizendo que a porta do servidor é a porta 12.000. Tudo bem? Isso aqui é uma coisa arbitrária que foi escolhida, que a gente tem que saber em qual porta que o servidor vai estar disputando, né? E aí isso daqui é compartilhado entre o cliente e o servidor. Então o servidor bota que a porta é 12.000. Claro que no código do cliente também tem que ter aqui essa informação de que o server porta é 12.000. Ok? Então vamos lá. Aí o que o servidor faz? Então ele já disse que a porta dele é 12.000. Ele cria um socket do tipo TCP. Engraçado, esse aqui é a versão TCP. Vamos ver a versão UDP. Então, socket diagram, que é isso aqui, um socket UDP. E ele faz esse bind, ok? Então, bind, o que ele está fazendo? Ele está associando essa porta a esse socket, ok? Então, esse socket agora está associado a essa porta. Essa linha daqui é como se fosse atribuindo um número de telefone ao seu aparelho. Então, aqui você cria o aparelho, que é essa linha do socket, e aqui você associa aquele número ao seu aparelho. Tudo bem? Esse é o bind. Literalmente, em inglês, bind quer dizer associar. Ok? E aí, depois que você faz o bind, o que você faz? Você espera alguma coisa vir da rede. Então, o while 1 é para sempre ficar repetindo isso aqui. Então, para sempre, você vai repetir essas 5 instruções, que são receive from, que é como se fosse o read. Você vai receber no máximo 2048 caracteres. Ok? E a resposta vai vir na mensagem e no endereço do cliente. Você vai receber 2 coisas como retorno. A mensagem que foi lida e o endereço do cliente. Porque você tem que saber para quem que você vai devolver a mensagem. Por isso você tem que pegar aqui o endereço do cliente. Aí você mostra aqui que foi recebido. Aí converte para maiúsculo. E envia a mensagem de volta. A mensagem modificada para aquele cliente. Acabou. Extremamente simples, né? Então, quais foram os comandos que a gente aprendeu aqui importantes? Bind, receive from e send to. Esses são os 3 comandos chaves. Se quiser incluir o 4º comando, que é o socket. Então, socket é para criar o socket. Bind é para associar o socket a uma porta. Receive é para receber a mensagem. E send é para enviar. Esse é o servidor. Alguma dúvida, pessoal? Não, nenhuma. Tranquilo, né? Vai ficar aqui para sempre. Recebe, envia. Recebe, envia. Ok? E aqui o cliente. O que o cliente faz? O cliente, ele também cria um socket, pede para o usuário entrar pelo teclado, alguma coisa, envia pela rede e recebe de volta a resposta e imprime na tela o que foi recebido de volta. Ok? Repara aqui que na hora de você enviar, você envia o que? A mensagem para esse destino. Qual é o destino? O destino é formado por 2 elementos, o nome do servidor e o número da porta. Ok? Onde o nome do servidor é exatamente o que a gente chamou aqui, é o 127.0.0.1, que é o IP local. Então é isso, pessoal. Assim, eu também te recomendo fortemente que vocês experimentem, brinquem com isso, vejam o que acontece. O mais legal mesmo seria vocês experimentarem com máquinas diferentes, se vocês tiverem essa possibilidade, né? Se vocês tiverem essa possibilidade ou de rodar um ambiente virtual no computador de vocês, né? Com várias máquinas virtuais, ou então, se vocês de fato tiverem mais de uma máquina em casa conectada em rede, aí vocês podem ver qual é o IP de uma e do outro e vai ver a mensagem trafegando pela rede. Mas eu acho que não é tão difícil vocês imaginarem, né? Que se funciona entre diferentes terminais, também vai funcionar quando eles estiverem em rede em diferentes máquinas. É só trocar o IP. Ok? Tem algum comentário, alguma dúvida?
Porque o passo seguinte, depois desse... O que você falou nessa última parte aí? Assim, não, o que eu falei é que, assim, aqui a gente está brincando com isso tudo numa mesma máquina, né? Que são 2 terminais aqui que estão na mesma máquina. Que o mais legal mesmo seria vocês experimentarem isso em máquinas distintas, né? Para ver de fato trafegando pela rede, né? Mas nem todo mundo vai ter acesso a máquinas distintas, né? Então, uma alternativa seria, por exemplo, rodar em máquinas virtuais distintas dentro de uma mesma máquina. Mas o que eu estou querendo dizer é que, mesmo quem não fizer nada disso, mesmo quem fizer só em terminais distintos, que nem eu estou fazendo aqui, acho que pode vislumbrar, né, que se funciona em terminais distintos, também vai funcionar em máquinas distintas. Né? Não precisa de... Sim. Mas em máquinas distintas mudaria alguma coisa, Sadoc? O que mudaria de fato em máquinas distintas? Essa é uma boa pergunta para a prova também, né? Exatamente. Qual seria a única coisa que mudaria nesse programa? Né? Então aqui está... Vamos lá. Seria a IP. Ou IP. Exatamente. No servidor não mudaria nada. E no cliente, a única coisa que mudaria seria essa linha daqui, server name. Em que ao invés de o server name ser 127.0.0.1, que é o IP da minha máquina local, vai ser o IP, que é o endereço, né, da minha máquina que está rodando o servidor. É só isso que muda, nada mais. Então eu tenho que botar aqui teria que botar o endereço da minha máquina que está rodando o servidor, né? Normalmente esses endereços em redes locais vão ser coisas do tipo 192.168.010 ou 10. São algumas faixas, né, de IPs de redes locais. Se a gente quisesse fazer um negócio realmente legal, seria para botar aqui no FRJ um servidor, vocês se conectariam com ele. Só que o problema de fazer isso é que provavelmente alguns de vocês, ou até a própria FRJ, vai ter firewalls no meio do caminho que vão impedir que esse nosso tráfego chegue de um ponto para o outro, ok? Então eu teria que abrir os firewalls. Ei, o FRJ, qual que é o código do firewall? Pois é, exatamente. Não acho que seria impossível, acho que eles até abririam para a gente fazer a nossa atividade. Só que eu teria que planejar eles com antecedência. Antecedência de um mês, né? Talvez, Então, nesse momento, vamos fazer a coisa simplificada. E vocês experimentam na própria máquina, ok? Esse código você disponibilizou, Sadoc? Sim, não, tá aqui, eu acabei de postar. Eu copiei e colei aqui. Ok? Eu postei lá no Class, eu postei na própria atividade. Aqui, ó. Eu postei aqui, ó. Ok? Mas eu posso até copiar. Eu posso até copiar e colar isso aqui. Só aqui em server name você vai ter que trocar, né? Hostname por 127.0.0.1. Eu vou copiar isso aqui também. Pronto. Postei. Quando eu colo aqui, ele perde a formatação. Mas tá aí, o link tá aí. Vou botar aqui também no material usado hoje. Então, pessoal, na aula de hoje, o que a gente fez? Só dei aí um pontapé inicial no sentido de vocês verem o caminho das pedras para programar com sockets. Só que agora é com vocês. Okay? Agora é com vocês mesmo para experimentar, trazer dúvidas. Ok? Então, tentem fazer esses exercícios. Tentem o quanto antes, ok? Eu gostaria que na aula de hoje vocês já tivessem, todos vocês, com a capacidade de rodar na máquina de vocês esses programas. Pelo visto, a gente ainda não alcançou isso, mas eu espero que ainda hoje vocês completem essa atividade preliminar, ok? E aí eu fico disponível para tirar dúvidas, mas não deixem para a véspera, ok? É certo que eu vou colocar uma questão sobre isso na prova, então, por favor, aproveitem hoje, amanhã e o período da semana que vem para fazer isso, ok? E quem puder também
enfim, a gente tira dúvidas também na terça-feira da primeira semana de janeiro e a prova é na quinta. Então, boa diversão, pessoal. Espero que seja divertido. É muito legal programar e aprender, né, experimentando. Então, foi um prazer aí esse período. Boa continuidade. E a gente continua se falando no ano que vem, né? Boas férias, boas festas. E é isso, pessoal. Então,